Viva o seu melhor. Viva em Alto Astral. Com a teacher Sônia Nóbrega. Hello people, hello ouvintes da Rádio Vibe Mundial. Eu sou a teacher Sônia Nóbrega, terapeuta energética vibracional e espiritual, e eu trabalho com a mesa radiônica quântica psicotrônica de Arcanjo Miguel. E hoje eu vou falar um pouco sobre a transição planetária que a gente está passando, né? E por que dessa transição, né? O que seria melhor fazer agora no mundo, no astral, no espiritual? Então a gente está lá, a gente está passando por uma transição planetária e eu tô aqui para lembrar, né, que você é, aliás, que o verdadeiro, que a verdade das coisas, só o que é real é o que é eterno, né? E a gente está muito apegado aí ao sistema, né? Então a pessoa fica apegada ao sistema, que é uma ilusão, e aí tá sentindo aí muito sofrimento. As pessoas falam, ai, por que tanto sofrimento? Por que a gente está passando por isso? Então, desde o ano de 2000, né, o planeta está na quinta dimensão, né? Então, quando você lembra que no ano de 2000 a gente achou que o mundo ia acabar, né? 2000 não passarás, né? Foi quando minha filha nasceu. Também achei que eu nunca ia ser mãe, tá vendo? Olha que coisa, né? Mas é isso aí. Mas a maioria das pessoas ainda, a gente já entrou, o planeta, né, passou no ano de 2000 para essa quinta dimensão. Mas a maioria das pessoas ainda estão ligados ou presos, né, na segunda e terceira dimensão, ou estão ligados com alguém ou alguma situação que estão nessas dimensões no astral inferior. Então, esse ano, né, que é o ano do Sol, né, que a gente está passando pelo ano do Sol, então a luz do Sol está limpando as sombras. Então, vai liberar aí as suas sombras internas, você querendo ou não, né? Você vai estar sendo aí atingido por essa luz do sol e vai ter essa transformação. Então, com o uso da mesa radiônica, psicotrônica, né? Mesa radiônica, psicotrônica de Arcanjo Miguel, nesse trabalho com a mesa, eu consigo aí ver quanto que a pessoa está vibrando, se a pessoa está aprisionada, por exemplo, se ela está aprisionada na segunda dimensão, se ela está aprisionada na terceira dimensão, qual dimensão que ela está vibrando. Então, a dimensão, ela não é um lugar, a dimensão, ela é um estado de consciência. E tem muita gente ligada na segunda e terceira dimensão, mesmo o planeta estando na quinta dimensão. E muita gente aí alimentando o sistema, né? Alimentando aí a ilusão dessa vida que você acha que é de verdade. Então vamos ver aí que eu vou fazer umas perguntinhas para você se autoanalisar, para saber em que faixa que você está, e depois eu vou explicar um pouquinho mais sobre as dimensões, né, sobre essa transição planetária. Então é super interessante aí você estar fazendo essa autoanálise. Então você vive ligado ao sistema, você só dá importância para aquilo que você consegue ver, né? Só aquilo que você vê é o que é real. Você vive dando a sua opinião do que é certo ou errado? Porque quando você vive dando a sua opinião de certo ou errado, o que você está fazendo? Você está vivendo uma dualidade, né? Julgando, condenando, colocando assim, isso é certo, isso é errado, né? Então você está em cima de você está com base num sistema ilusório, né? Baseado num sistema ilusório, que é esse sistema dessa vida, que é fora do que é eterno, né? Se a gente está vivendo uma coisa que é bem fora do real. E aí, em cima disso, você fica ainda julgando, condenando o que está certo, o que está errado, apoiando o sistema ilusório, alimentando esse sistema, querendo provar para sua cabeça louca que você está certo, né? Então, você vive lutando com as sombras. Então, o que significa isso? É a mesma coisa. Eu me lembro quando, no começo, né, muitos anos atrás, quando eu comecei, eu era reikiana, nível 1, e lógico que foi muito bom o reiki, né? Foi uma abertura de canal maravilhoso, aprendi muitas coisas com reiki, mas como eu vibrava na segunda e na terceira dimensão, eu era muito apegada, tinha muito aprisionamento, tinha corpos astrais aí aprisionados, né? Partes da alma com outras pessoas. Então, o que acontecia? Na hora que eu ia aplicar o reiki, que é uma luz, uma energia vital, e eu estava tipo uma tomada ligada na segunda e na terceira dimensão, né? E utilizando uma energia da quinta dimensão, que é o reiki. Então, veja bem, eu ligada, posicionada ainda na minha consciência, na segunda e terceira dimensão, mas já utilizando, né, tendo uma pequena consciência do que era
a quinta dimensão. Então, com essa energia da luz da quinta dimensão, eu ia aplicar um reiki numa pessoa, e como eu estava ligada a essa dimensão umbralina, a essa faixa umbralina, eu recebia muitos ataques no astral, muitos magos negros, muitas entidades, entendeu? Então eu conseguia sentir toda essa energia. E aí tem muita gente que achava que o reiki, às vezes a pessoa fala, nossa, mas o reiki não é bom, porque a pessoa tem que tomar cuidado, porque vai acontecer isso. Mas na verdade é porque a pessoa estava aprisionada, né? Eu estava aprisionada na faixa errada. Aí quando eu percebi isso e fiz a troca da minha vibração, comecei a não viver mais uma dualidade, sim uma unidade. Comecei a entender como é que funcionava, né, porque aqui tudo é polaridade, né, aqui nesse mundo, e isso não é real, então você fica dividindo aí as pessoas, as coisas, né, então eu comecei a ver isso. Então o que eu tô falando aqui com a mesa é uma experiência vivida já, né, eu fui vivendo as coisas, fui entendendo, e aí eu não me satisfazia se acontece uma coisa errada, vamos supor, se eu estou trabalhando, fazendo a minha parte, né, a mesma coisa que você, imagino. E aí chega uma hora que tem uma energia que não sai, então é alguma coisa, né, alguma posição que eu me coloquei. E eu comecei a observar isso, vivenciar, e até mesmo com a mesa agora radiônica, a gente vai evoluindo e vai vendo ali, né, quando o cliente faz a consulta, eu já consigo, né, eu consigo detectar com a mesa em que dimensão ele está vibrando, se ele está na segunda, na terceira dimensão, ou se ele está ligado a alguém que está na segunda ou na terceira dimensão. Então isso é legal, na mesa dá para perceber isso. E depois, aí vamos supor que a pessoa esteja ligada, está com essa ilusão de viver nessa dimensão, e depois ainda, ela está com os corpos astrais no astral inferior, que é a segunda ou terceira dimensão, ou almas, partes da alma. Às vezes não é nessa vida, mas em vidas passadas. Então tem várias coisas que dá para ver na mesa. Então a mesa vai fazer, né, vai detectar. E por que ela está aprisionada com alguém que está no astral inferior? Porque acontece muito. Às vezes a pessoa, em vidas passadas, né, teve uma ligação forte com o pai, por exemplo, com a mãe, né, tipo uma simbiose. E aí nessa simbiose ela ficou ligada, né? Então o corpo astral ficou ali bloqueado. Aí nessa vida ela é uma pessoa melhor, já evoluiu, tá no nível 2, né? Tá entendendo as coisas, tá entendendo a sua luz, tal. Só que ela começa a receber essas energias negativas ou bloquear a sua vida, e ela não sabe de onde vem. Então na mesa dá para ver. Aí depois essa semana eu tive uma cliente que ela estava assim, uma pessoa super legal, tá bem desenvolvida, tal, mas ela se sentia estagnada. Então, ela estava aprisionada com o pai em vidas passadas, porque eles tiveram uma simbiose, e o pai ficou aprisionado no astral inferior. E aí, essa energia do astral inferior, como ela estava ligada com ele, mesmo que ele já havia falecido, né, já havia morrido nessa vida, ela tinha uma ligação com ele, que no astral fica ali presente, fica mostrando, essa energia está viva. E a vida dela não ia para frente, então teve que libertar o pai dela, libertar os corpos astrais do pai dela com a mesa, fazer o desbloqueio. Então a mesa ela vai dissolver essas sombras, né, que a pessoa se aprisionou. E aí depois ela entendeu que ela não vive mais uma simbiose nessa vida, mas ela vivia essa simbiose em vidas passadas. Então é bem interessante isso, como a pessoa, né, como às vezes a pessoa não sabe de onde vem esse aprisionamento, e na mesa dá para detectar todo esse assunto, e é super legal, né? Como que a pessoa se aprisiona aí. Vou fazer umas perguntinhas para ver em que dimensão que você tá. Então, aí, por que a pessoa sofre tanto? E às vezes ela fala, nossa, essa vida é só sofrimento, né? Tô sofrendo. Quando não é uma coisa, é outra. Quando eu tô indo, achando que vai melhorar, vem uma coisa. Aí, quando era crise, agora veio a pandemia. E aí, quando não é uma coisa, é guerra, né? Quando não é isso, é aquilo. Aí, quando não é aquilo, morre alguém. Aí você fica pensando, tudo isso, né? Então você sofre tanto porque você fica aprisionado nas dimensões umbralinas, e na dimensão que é a segunda dimensão, é umbralina, de sombras, e a terceira dimensão é onde a gente vê só o físico, né? Aquela ver para crer, né? Então você fica só ali, como se você estivesse viciado, achando que só isso é real. Então eu vou repetir, só o que é real é o que é eterno. E você se esquece, você não está ligado com a sua hierarquia celestial, com a sua família espiritual. Então, o que você faz? Ou como que você vibra nessa vida? Como que é a sua consciência? Então, eu vou fazer algumas perguntas. Você julga tudo pelo certo e errado?
Você divide as pessoas em grupos por escala financeira, né? Quem tem mais dinheiro, quem tem menos dinheiro, quem tem um cargo tal, cargo X, e quem é a empregada doméstica. Então, né, a pessoa que faz isso, né, não vê o ser humano, ela vê só uma ilusão financeira desse sistema, que não faz parte do todo, nem da galáxia, nem do universo. Alguém que você considera e ama te decepcionou, e aí de vez em quando você vibra na vítima, e daqui a pouco você quer vibrar na guerreira e xinga a pessoa também. Isso também está preso na segunda ou na terceira dimensão. Essa agora, a próxima pergunta é ótima. Você defende candidato político no Facebook, né? Porque a energia política que está ligada a esse sistema, ela é totalmente umbralina. Então, quando você está defendendo o seu candidato, as ideias do seu candidato político, você está defendendo o umbral, você está defendendo as sombras, você está totalmente na ilusão. Você acredita que só sua religião é a certa, então você é um fanático religioso, aprisionado às religiões, né? As religiões têm a sua valia, mas só que você achar que só uma coisa é certa, não vê a unidade, né? Não vibra na unidade, no amor, na gratidão, não está, de novo, vou te falar, você não está ligado à sua hierarquia celestial, à sua família, né? À sua família espiritual. Mas o que você faz? Você compartilha desgraça, né, para avisar os outros, né? Daí você também está aumentando as sombras, compartilhando desgraça. Fofoca também, né? Fazer fofoca para criar intriga. Tem várias coisas aí, eu vou só falar algumas, né? A próxima é bem legal também, para você pensar aí. Você assiste notícias ruins na TV e depois fica justificando a sua dor com a dor da notícia que você viu? Para falar, tá vendo? Esse mundo não tem mais jeito mesmo, né? E você tá todo assim ligado nessa segunda, terceira dimensão e falando, né? Então, aí você vê, né? Você ali você vivendo ali a sua vida, ligado na segunda, terceira dimensão, todo iludindo, dando a sua opinião, né? Assim fica bem. Então eu me lembro também que teve um aluno, né? Eu dou aula de inglês e tem um aluno que perguntou para mim como ele fez uma pergunta interessante e eu até é legal falar aqui disso, né? Que agora porque hoje eu tenho um entendimento melhor, né? Então o aluno perguntou como eu conseguia ser uma pessoa feliz, feliz assim, transmitir alegria, transmitir luz, sendo que há pessoas passando fome, né? Na África, por exemplo, né? O aluno me perguntou. E aí eu perguntei para ele assim, o que era pior? Era eu que estava feliz, porque eu estava vibrando felicidade, luz, né? Ou era ele que estava ligado ao sistema, estava ligado à segunda dimensão umbralina, não está ligado com a sua hierarquia celestial, não está ligado com a luz, né? E aumentando a dor do planeta. Porque se você está incomodado com o pessoal que está passando fome, então vai levar comida, né? Não adianta você ficar falando, julgar uma pessoa que está feliz, não vai adiantar, não vai passar a fome, né, de uma pessoa lá da África. Então, né, eu falei para ele, então seria bom você alimentar as pessoas que você acha que você pode, né, ajudar de alguma forma, ao invés de reclamar ou ao invés de julgar o meu comportamento de alegria e felicidade, né, então de luz, né. Então, né, isso é uma coisa a se pensar, porque a pessoa, ela critica uma coisa em cima de um sistema que é ilusório, né. E aí a pessoa vive nessa faixa e significa o quê? Que está preso, né, ao sistema, à terceira dimensão, está dando força ao sistema, alimentando. Então tudo isso é bem interessante porque a pessoa fica perdida, ela não se percebe, né, ela não vê ali o que ela está fazendo. E aí que aquelas pessoas que gostam de dar opinião, sabe? Falar sobre tudo, como se tivesse, né? Como se fosse bonito, julgar, ficar revoltado, né? Falar o que é certo, o que é errado, mas a pessoa não percebe que ela está passando ali um papelão quando ela está fazendo isso, porque ela tá falando de uma coisa, gastando a sua energia, que é divina, com um assunto que não vai levar a nada, e só aumentando essa vibração ruim, né, essa vibração, e cada vez mais ligado com as sombras umbralinas, né, então e aí o planeta agora, nós estamos agora em maio, começo de junho, né, e a gente vai com essa transição planetária até agosto de 2020. Então, as coisas espirituais elas vão começar a melhorar a partir de setembro. E essa transição planetária, essa luz do Sol entrando e limpando tudo, ela se faz necessária
Porque as pessoas, elas estão demorando muito para mudar de dimensão, para acordar, né? Para acordar os seus corpos, para acordar sua consciência, né? Sair da reclamação, sair da vítima. Então você veja, uma pessoa que é vítima, ela tem uma família espiritual, ela tem uma luz, ela recebe a vida. Aí o que ela faz? Ela vai ver só o que é ruim, ficar vibrando, aumentando as sombras, né? Aumentando, preso ali, deixa a sua mente presa ao sistema, alimentando o sistema, não se percebe. Então é uma pessoa que recebeu tudo, está na vítima e gera ingratidão. Então isso tudo é uma coisa de se autoanalisar. Então, a consulta com a mesa, a gente faz os desbloqueios. Então, eu vou analisar a pessoa, minha lista já aumentou, né? Eu faço um relatório, né, da mesa radiônica, com 46 ou 47 itens, né? Assim, que eu escrevo aqui, mando para a pessoa, para ela entender o que vai ser analisado dela. Então, como se fosse um raio-x, né, da pessoa, um raio-x energético, vibracional e espiritual, que vai desde magia negra até limpar deformidades do registro da alma, né? Tem vários assuntos aqui, se a pessoa está aprisionada em dimensões, em qual dimensão que ela está, se ela precisa resgatar os corpos astrais, né? Então a gente vai fazendo toda essa análise aqui com a mesa. E dá para ver que se ela está vibrando nessa segunda dimensão, por que ela está vibrando? Para limpar e liberar ela dessa dimensão e fazer ali ela aumentar a sua faixa de vibração, de frequência da sua consciência. Então, o que acontece? Às vezes uma pessoa que vem fazer a consulta, então você imagina uma caixa cheia de processos que você viveu muitas vidas, ou mesmo nessa vida você tem muitas energias aprisionadas, você ficou muito no ego, né? Ficou muito na ilusão, você ficou ali aprisionado, então você tem uma caixa cheia. A gente vai ver o que está primeiro precisando mais, né? Então, quando eu vou detectar, na primeira mesa, detecta aquilo que está mais sufocante ali, aprisionando a pessoa, deixando a pessoa doente. Então, vamos supor que numa primeira mesa a pessoa tinha magia, estava com a saúde física desequilibrada, energética, mental, emocional, tem implantes, chips, né, aparelhos, artefatos, várias coisas ali que ela está no corpo astral, aprisionada no corpo etérico, né, várias coisas assim. Então, numa primeira mesa de uma hora, 1h15, a gente vai fazer essa limpeza dessas energias. Aí, numa segunda mesa, aparece, né, vamos supor que eu já faço tudo na primeira mesa, mas vamos supor que a pessoa tem lá 40 subpersonalidades de vidas passadas, né? Então, quando ela tem esse tanto de subpersonalidade de vidas passadas, é lógico que numa mesa só não vai dar para desbloquear todas esses itens, né? Então, a gente, às vezes, tem pessoas que tem que fazer 2 sessões, tem gente que tem que fazer 3 sessões, né? Eu costumo também fazer a live, né, no YouTube, uma vez por semana, tratando um assunto para ajudar também a pessoa, né? Porque, às vezes, a pessoa faz a mesa, ela precisa também aprender mais algumas coisas, eu ensino na live, e também faz aí a limpeza, né, energética, vibracional e espiritual. Eu escolho um assunto, falo sobre esse assunto, por exemplo, se vou falar sobre dimensões, aí escolho as dimensões, falo das dimensões, e aí faço ao vivo ali na live o tratamento com a mesa para a pessoa sair dessa vibração ruim. Então, quer dizer, é um processo de cada pessoa, né? Vai depender do que a pessoa fez antes, do que a pessoa está aprisionada, de como ela leva a vida dela, do que ela acha que é eterno e do que ela acha que é real, né? Como que ela se sente, o que é real, o que é eterno, se ela vive uma ilusão. Então, né, a pessoa vai depender de cada pessoa, do processo de cada um, né? E normalmente pessoas muito orgulhosas, às vezes quando eu falo que tem um monte de coisa na mesa, a pessoa se sente incomodada, porque ela não consegue ver que ela fez tudo aquilo, ou que ela está ligada com pessoas assim. Então é um processo que depende, tem pessoas que logo pega rápido, entende, aí já põe a intenção e quando eu vou trabalhar na mesa dissolve. Mas tem gente que demora um pouco mais e fica questionando mais, porque a cabeça quer a prova, né? Porque a cabeça precisa provar para a cabeça. Será que é isso mesmo? Aí quer uma segunda opinião. Então, essa pessoa demora mais, porque ela está mais orgulhosa, ela está mais no ego, ela está mais ligada ao sistema, que é um processo de cada um, mas que você pode entender um pouco mais rápido, né? Você que já é ouvinte da Rádio Vibe Mundial, você tem uma facilidade de entender o que você está fazendo, né? E tem muita gente aí que é até espiritualista, né? As pessoas que são espiritualistas e que às vezes está lá
compartilhando, defendendo o candidato, né? Então, está vibrando numa vibração umbralina. Isso não é legal para a pessoa. Então, isso independe, né? Isso independe do grau de conhecimento, que às vezes a pessoa estuda muito, tem muita informação, mas não está ligada com a sua própria luz, com a sua própria essência. Então, isso é super interessante. Então, eu faço o trabalho com a mesa, também indico algumas coisas para a pessoa fazer, a limpeza do Miguel Arcanjo de 21 dias, né, para ajudar no processo, a fazer meditação autoastral. Também mando alguns assuntos para a pessoa estudar, né, sobre o raio que ela pertence, a família dela celestial, né, a sua família, a família espiritual que ela não está ligada. Então são várias coisas que dá para fazer com a mesa e sempre a pessoa vai se sentir melhor. Então é uma limpeza, uma purificação, mas o mérito da sua evolução, do que você vai evoluir, da sua consciência é todo seu. Então, eu funciono como um canal que vou mostrar para você onde que está ali, para você desemperrar, se sair do lugar, e você vai fazer isso com o seu conhecimento, com a sua vontade, quando você fala assim, não aguento mais a minha vida assim, né? Você já está no fundo do poço, na segunda dimensão, não sei lá em qual dimensão que você está, já está, não aguenta mais, aí você vai falar, não, eu quero mudar isso aqui. E aí a mesa ela vai dar um tipo de empurrão, porque ela vê muita coisa, entendeu? E você vai tomar assim tipo assim, um choque bom, né? Para você poder sair dessa coisa aprisionada aí, dessa ilusão que você vive. Então, você é real ou é uma ilusão? Então, isso que você tem que pensar, né? Porque só é real o que é eterno. Então, você vive muito aprisionado aqui no certo e errado, né? Esperando outra pessoa se danar. Tem muita gente que vive assim, né? Então, é isso, pessoal. Isso tudo você vai ter na consulta, né? Todos esses itens. E eu vou falar um pouco também, temos o curso online, o curso da mesa radiônica, agora já está online, no site da Rádio Vibe Mundial. Você entra no site da Rádio Vibe Mundial, na parte de cursos, e você vai encontrar vários cursos lá, super legal para você fazer. O meu curso está lá na rádio. Quando você acessa, né, eu gravei, são 12 vídeos, né, com cada assunto. Você aprende a ser o terapeuta operador dessa mesa. É muito bom, você entende mais como é que funcionam as dimensões, você entende mais a frequência, a energia, você entende mais sobre o que você fez antes, as sombras, em que posição que você está, quanto você vibra em hertz. Então são muitas coisas que você aprende e é muito legal porque você tem, depois da mesa, você tem uma visão diferente, né? Você fica mais na sua, mais simples, sem querer se expor tanto, no sentido de querer provar para a cabeça, você fica mais, né? Você consegue silenciar mais a sua mente e sentir Deus em tudo, você consegue vibrar mais amor, mais gratidão, né? Entendendo o seu processo, porque aí você vai se ligar à sua família espiritual e você vai entender, né? O que você veio fazer aqui, então é muito bom. Então o curso, né, tá lá no site, a gente está fazendo à distância. Por que é bom fazer o curso online? Porque você pode voltar aos vídeos, você pode ver de novo, tem apostila, tem um acesso legal, um tempo de acesso de 6 meses, então você vai poder fazer isso com tranquilidade. São 18 horas de cursos, tem uma apostila bem completa, e logo que você compra, né, o curso, eu vou enviar para você uma mesa radiônica, né, pelo correio, e o pêndulo de madeira. Você recebe o material na sua casa. E aí você vai estudar no conforto da sua casa. Você vai poder estudar, vai poder ler, né? E tem todos os passos. Você vai aprender a usar o pêndulo, a programar o pêndulo, convencionar o pêndulo. Você vai aprender sobre a geometria sagrada, você vai abrir portais, né? Você vai se conectar com a frequência da 23ª dimensão, que é uma frequência de amor. Então tem todos os vídeos, cada vídeo fazendo um item direitinho, né? E eu faço o acompanhamento da sua evolução pelo WhatsApp também. Você vai poder falar comigo, tal, acompanhar as minhas lives, né, uma vez por semana, falando sobre algum assunto. Então logo você vai estar tirando dúvida na prática. Você vai estar com a sua mesa, tirando dúvida. Então vai ter esse acompanhamento aí que é legal, que é muito interessante. Então é isso, gente. Eu quero agradecer. A gente está já acabando aqui o horário, né? Então o meu WhatsApp é São Paulo 11 992 38 7731. Eu esqueci de falar antes o telefone hoje, né? Vou repetir então, né? São Paulo 11 992 38 7731.
E você pode também me acessar lá pelo YouTube, que no YouTube, no canal, inscrever-se, né, no meu canal do YouTube, chama Espaço Sony Teachers. Sony, né, com Teachers, tudo junto, Sony Teachers. Então você entra lá no meu, você participa, vai ter os vídeos aqui da rádio, tem mais conteúdo também sobre frequência, dimensão, é super legal. E aí participar das lives, tirando dúvidas, você pode fazer perguntas nas lives, eu respondo, tá bom? Então, um beijo para você, até semana que vem.